Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre mais um conto de Machado de Assis, sobre A Cartomante, obra que foi publicada em 1884 no jornal Gazeta de Notícias e faz parte do período realista de Machado de Assis. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. A Cartomante é uma obra bastante conhecida de Machado de Assis, um dos seus contos mais famosos. Vou mostrar para vocês aqui o meu volume, que faz parte de uma coleção de contos, né, contos escolhidos, coleção clássicos da literatura. E nessa diagramação aqui, a Cartomante tem apenas 8 páginas, uma diagramação bastante tranquila. Ou seja, é uma leitura que te tomará apenas alguns minutos. A narrativa se dá em terceira pessoa, com alguns diálogos, e a trama é iniciada quando Hamlet, né, ele é citado, a parte que Hamlet ele diz para Horácio que existe mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. E, na verdade, a citação é feita porque Rita e Camilo, que eram amantes, né, eles estavam se encontrando num quartinho de fundos que ele alugava de uma senhora e ela tentava justificar sua visita a uma cartomante, né, que adivinhara, inclusive, a razão da visita antes mesmo que ela mencionasse, né? E Camilo ria, né, dessa inclinação ao misticismo, né, que Rita tinha e que as mulheres, de maneira geral, têm. E Rita protestava, dizendo que os homens não acreditam em nada, né? Os homens não acreditavam em nada. Mas Camilo e Rita, eles eram amantes, né? Eles participavam de um triângulo amoroso, é, e a outra ponta era composta pelo melhor amigo de Camilo, que era Vilela, né? Casado com Rita. Não é o primeiro, nem o mais famoso triângulo amoroso, né? Que é disposto na obra de Machado de Assis. Mas a história dos personagens é a seguinte: Camilo e Vilela, eles eram amigos, né, de infância, e a partir de certo ponto eles se separam, porque Vilela ele se muda do Rio de Janeiro para estudar. Ele estuda direito, se forma advogado, e por sua parte Camilo, contrariando os anseios do pai, que queria que ele fosse médico, ele arruma uma acomodação, né, no funcionalismo público, ele se torna funcionário público e mais uma referência, né, a uma espécie a ideia de funcionalismo público como classe parasitária, né, aquele que não consegue posição nenhuma, né, atividade liberal ou profissional algum, ele se encosta no funcionalismo público. Mas enfim, eles nunca perderam contato, né, eles escreviam cartas, mas depois de algum tempo que Vilela concluiu seus estudos, ele resolve voltar à cidade do Rio de Janeiro para estabelecer banca, para trabalhar, e volta casado com Rita, né? É um encontro muito amistoso, muito simpático, né? A Rita fala para o Camilo que o Vilela sempre falou muito dele, né? Que ele tem uma ternura especial pelo amigo, e todos se emocionam, aquela coisa toda, e a partir de então eles passam a ter uma convivência em comum. Camilo frequenta a casa do casal, né? Frequenta a casa de Vilela e de Rita. E Rita é sempre muito amistosa, muito gentil. Em alguns momentos, Camilo percebe que ela tem até alguns olhares insinuantes, né? Em direção dele. Mas enfim, em um episódio acontece um aniversário de Camilo, né? E o Vilela dá para o amigo uma bengala, né? Uma bengala bastante fina, bastante bonita. E Rita, por sua vez, né, dá um presente bastante pitoresco, que é um bilhete escrito a lápis. E nesse bilhete estava uma espécie de declaração, né, de amor, mas talvez não podemos dizer isso porque o conto menciona que tinham palavras até um pouco vulgares.
Na verdade, nós podemos dizer que Rita cantou, né, o amigo do marido descaradamente. E aqui eu peço licença aos colegas para ler um trecho do conto que descreve, né, de maneira sensacional essa aproximação e a sedução que Rita realizou em Camilo, né? Então, Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Enfim, Camilo se rende aos gestos sedutores de Rita e eles passam a ter um caso, né? Um caso bastante regular, e é um momento de felicidade, né? Como diziam outros autores, né? Até Stendhal no Vermelho e Negro, tudo que é novo é bom. Mas enfim, essa felicidade, né, secreta do casal, em certo ponto, ela é perturbada quando Camilo, na repartição em que trabalhava, começa a receber bilhetes anônimos, dizendo que ele era um traidor, né, que ele enganara o amigo, que ele era um crápula, etc, etc. E ele fica muito atordoado, né, muito perturbado com esse sinal, que, ou seja, alguém de deveras já sabia, né, desse envolvimento irregular entre ele e a mulher do seu melhor amigo. E ele explana a situação para a Rita, né, que pede para que ela sonde, para que eles procurem o marido, ela havia se afastado um pouco depois que eles passaram a ter um caso, né, que ela retornasse mais a convivência do marido e sondasse para ver se de fato isso aí era alguma especulação de algum curioso ou se realmente o marido sabia de alguma coisa. Mas enfim, antes que isso se concretizasse, Camilo recebe um bilhete do próprio Vilela dizendo que tinha urgência em falar com ele, né? Estava no local de trabalho e depois que ele recebe esse bilhete, ele fica muito mexido, né? Muito transtornado, pensa em não ir, mas resolve que seria ridículo não ir, né? Então ele pega um transporte, né? Um tilbury, uma espécie de carruagem, né? Em direção à casa do amigo e ele, nesse trajeto, tem uma interrupção no trânsito e ele percebe que ele estava na rua da Guarda Velha, né? Que era onde estava instalada a cartomante que Rita frequentara aquela vez, né? Ele contara a experiência. E ele decide por visitar essa cartomante. E ele pede ao cocheiro que aguarde, entra, né? Nessa casa onde ele estava, e tem toda uma descrição, né? Tensa, né? E depois que ele entra na sala, uma descrição até mística, né? Do ambiente, um ambiente todo preparado para dar aquele ar de transcendência, né? E antes que ele fale o problema, né, a cartomante já adivinha, né? A cartomante diz: o senhor está sofrendo de grande aflição, por isso que me procurou, né? E ele: é verdade, né? E logo em seguida já conta todo o seu drama, etc. E a cartomante, ela dispõe as cartas, né? E ela acaba por tranquilizar Camilo, dizendo que não, ninguém vai sofrer mal algum, está tudo sob controle, você pode ir que não vai dar zebra. E ele fica muito feliz, ele fica muito tranquilo, né? Ele pega esse argumento, né? Essa especulação mística e toma como verdade, inclusive como gratidão. Ele paga ela muito acima do que era o valor de mercado, né? Das consultas que geralmente ela cobrava. E ele entra volta, né? O cocheiro está à sua espera, ele entra no carro e eles partem e ele chega à casa do amigo. Aí ele sobe os degraus que levam à porta, bate e o próprio Vilela o recebe, né? Ele o recebe com as feições todas desfiguradas,
todo transtornado, e já puxa o amigo, não entre. E já aponta para o canto e Rita está morta, né, ensanguentada sobre o sofá. E Camilo dá um grito de horror e antes mesmo que ele reage, a Vilela já lhe puxa pelo colarinho e já lhe dá 2 tiros no peito. E Camilo cai morto, né? E aí nós temos um encerramento trágico, né, que ninguém imaginava. Agora, fazendo as considerações finais, como eu disse no início, não é o único triângulo amoroso tratado na obra machadiana. Nós temos o mais famoso, sem dúvida, que está em Dom Casmurro, que é Escobar, Bentinho e Capitu. Mas o adultério, ele é muito comum na obra de Machado de Assis, e dentro dessa perspectiva, né, realista, de crítica à classe média, aos costumes, a essa classe social que é a pregadora da moral e dos bons costumes, né? A classe média sempre foi cheia de escrúpulos, mas que de maneira velada, né, no submundo, nos porões da vida dos membros dessas elites, acontecem traições, né, adultérios, armações, intrigas, né? Interessante também essa figura da cartomante, que até hoje, né, nós temos cartomantes, a gente escuta histórias, né, de pessoas que frequentam jogadores de búzios, mulheres que põem cartas, ciganos que leem a mão, etc. E em alguns casos pode ser um costume, né, um gesto cultural, mas eu acredito que esses hábitos eles ainda são tão presentes porque o ser humano ele precisa de respostas, né? Mesmo que sejam místicas, né, e sem qualquer fundamento lógico, quando elas são acometidas de alguma tragédia, de alguma dúvida existencial, né, de algum problema, cuja resposta ela não é visível, né, através dos mecanismos racionais, dos mecanismos usuais. Então as pessoas apelam, sim, de todo tipo de misticismo. E por último, encerrando aqui a nossa análise, é uma questão prática, né? O risco que se tem quando se toma amantes, né? Principalmente amantes casados. Pode ser que no caso aí em que essa relação extraconjugal ela seja descoberta, você não consegue medir ao certo as consequências que isso vai ter, né? Nós temos vários tipos de corno no mundo, a cornice ela é do corno bravo, né? É realmente uma figura muito preocupante. Então vocês amantes tomem cuidado, né? É uma piada final, mas enfim. Se caso você tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir, de seguir o nosso canal, de assinar as notificações e de nos acompanhar aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.